gostaria de entender um pouquinho sobre o seu background, um contexto sobre sua experiência profissional. A gente até conversou ali em off. Você falou que você é graduado em engenharia elétrica, pós-graduado em gestão empresarial e também engenharia econômica. Eu queria entender mais claramente, até para ter um contexto, como é que uma engenharia elétrica entrou, né, nessa parte de governança corporativa e principalmente como é que surgiu o Governança Já. Fala pra gente. Aí você tá querendo que eu te resuma minha vida. Resumindo. Né? Resumindo, não. Eu entrei na Uzi Minas muito jovem, né? E de cara eu tive uma carreira fantástica, né? Na época que eu entrei, sendo uma mulher, entrei em Ipatinga, uma engenheira pioa ali. Então, tudo aquilo que a gente fala hoje, né? A primeira patente feminina na Uzi Minas foi a minha, né? Aí, eram poucas mulheres que tinham, né? Então, a primeira a participar de uma reunião de diretoria, assessora de diretores e tudo. Então, eu tive, né, uma carreira que foi fluindo naturalmente, né? E quando eu assumi a gerência de planejamento corporativo da Uzi Minas, né? E a empresa tinha acabado de ser privatizada e tudo, né? Eu estava pensando, assumir toda alegre, né? Uma gestora Juninho, né? E o que faz uma gestora Juninho? Não, nós temos que pensar missão, visão, planejamento estratégico, aquelas coisas todas. Eu pensando nos Minas 2020, 2023, o que a Uzi Minas poderia fazer depois de um processo de privatização, né? Que foi bastante polêmico na época e tudo, né? E saía da minha área todo o material para os conselheiros ali. Então, eu blindava o meu CEO, eu trabalhava com o CEO, né? Já era assessora dele, eu blindava o meu CEO e mandava, né? Todos os dados, eu fazia a consideração de todos os dados. O legal é que desde cedo você já sabia que tipo de informações era importante para o conselheiro receber, né? Eu aprendi, porque eu vim da usina. E, de repente, eu sou convidada a ir para a área de planejamento da Uzi Minas, que era a sede. E quando eu cheguei na sede, a turma tinha uma porção de detalhes e de informações da empresa, que eu falei, gente, de onde vocês tiraram isso? Porque eu sabia que a sede não tinha as pessoas corretas para fazer. Como eu vinha da usina, eu sabia quem fazia, quem me dava. E aí eu comecei a trocar todas as informações que chegavam perto do presidente, porque não era do fundo. Então, eu sabendo disso, foi aonde eu, de uma certa forma, criei uma competitividade interna lá dentro. E foi por isso que eu fui vista, né, pelo meu conhecimento da base, né? Então, isso me fez toda uma diferença. Então, de repente, eu mando, né, para uma das reuniões de conselho, né, um material que a gente manda sempre, né, governança, a gente manda para os conselheiros 15, 20 dias, no caso da Uzi Minas era 30 dias antes, em 3, tinha que ser os informes para o conselho em 3 línguas, né, e tudo. E, de repente, estou lá sentada, né, recebo um telefonema de um acionista. Tem que explicar alguma coisa. Falei assim, Adriana, eu tô vendo que você mandou o material aqui. Amanhã eu tô chegando aí em Belo Horizonte com a minha turma de finanças. Você reúne a de vocês aí? Porque eu não estou gostando da forma que vocês estão apresentando o custo da Uzi Minas. Eu cheguei para ele e falei assim, peraí, calma. Você está dizendo que você não está gostando do melhor custo da siderurgia latino-americana, que nós somos o benchmark nela. Você não está gostando do melhor custo? Porque se fosse o pior, eu estava entendendo. E de repente você fala uma coisa dessa comigo. Eu falei assim, Adriana, calma, nós vamos chegar aí, nós vamos te explicar. Eu lembro que eu entrei batendo salto na sala do presidente. Mulher jovem, Juninha, gestora Juninha, quem são esses caras? Como é que eles estão achando que eles são? Né? Aquela coisa que eu não estava, sabe, completamente inusitada. E eu me senti altamente ofendida. Porque os nossos, eu tinha certeza, nós tínhamos benchmark do mundo inteiro, nós éramos os melhores. E aí, eu conversando com o presidente e tudo, nós montamos toda a estratégia, de repente ele chamou fulano e tal, a turma estava vindo, nós tínhamos que receber, né? E tudo bem, organizando, e na hora que eu tô saindo da sala dele, ele falou assim, Adriana, vamos conversar. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Adriana, eles são acionistas. Dono pede o que quiser, a hora que quiser. Ô, Tuca, eu vou te falar, eu nunca senti um sentimento de não estar entendendo nada. Eu falei, putz grila, eu tô aqui pensando na Uzi Minas 20
na frente, no planejamento. Que jogo é esse que está no meu nariz e eu não estou entendendo? Que jogo é esse? E o meu desconforto foi tão grande, que eu comecei a entender que jogo é esse, que jogo é esse, que jogo é esse. E de repente, governança. E de repente você fala, pô, como é isso? E aí, conversando com o Rossetti, que era um grande amigo meu da Fundação Dom Cabral e tudo, e eu falei, vamos bater um papo sobre isso, eu estou precisando conversar com a gente, porque eu estou completamente desconfortável ali. Eu falei assim, quando ele viu as pesquisas que eu estava desenvolvendo, o que eu estava estudando, modelo japonês e tudo, ele falou assim, Adriana, eu vou escrever um livro? E foi aí que eu escrevi um livro sobre governança com ele, em parceria com ele. Foi aí que eu entrei no mundo, o primeiro. Foi aí que eu lancei a primeira edição por conta disso. Tentando entender esse aqui, o primeiro Fundamentos, ali, né? Okay. Fundamentos. Esse que é o meu carro-chefe. Ele está na 7ª edição, já estamos lançando a 8ª. Tive que parar porque veio a pandemia. Eu falei, o mundo vai mudar, então vamos esperar. E agora nós já estamos trabalhando nessa nova forma. Mas foi aí que eu entrei como governança ali. Como executiva, mas analisando todo um processo ali. Eu tô nessa fase inicial ainda. Eu fiz a certificação voltado para conselheiro consultivo, né? Então agora eu estou também me familiarizando. Eu acho que fico feliz de conhecer pessoas como você e vários outros que eu vou trazer aqui, porque isso exige que eu faça pesquisa, que eu me aprimore, e que tenha background. Que eu tenha background, exatamente. Aí como é que foi? Aí você vai trabalhando na Uzi Minas e tudo, eu era assessora da coisa, tive uma carreira belíssima na Uzi Minas, de repente muda o CEO. Com a ideia de mudar a cultura da Uzi Minas. Eu fazia parte da turma que perdeu o jogo. Uhum. Né? Eu tive tempo de, em um ano, né, aposentar a minha turma, né, de planejar, que era uma turma sênior, muito boa de serviço, todos já podiam aposentar. E a primeira que mudou o jogo, mudou tudo ali dentro, né? E a primeira que vieram para cima de mim e que eu não gostei, falei, a minha logomarca não vai fazer parte desse jogo, porque não me interessa mais. E foi aí que eu saí da Uzi Minas e a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da Uzi Minas foi me certificar como conselheira de administração. Tá? Assim, é uma nova caminhada. Eu nunca imaginei de cara, pelo fato de você ter a certificação, que você iria para um conselho. Eu sabia que eu tinha uma distância a ser percorrida, de entendimento. Eu tinha teoria, porque o livro passou. A primeira edição do livro foi um sucesso. Ele passou a ser referência nacional em termos de governança pela abrangência dos temas, né? E Rossetti, meu parceiro, ele é uma das pessoas mais fantásticas, uma mente mais fantástica em termos de economia. Ele já tinha não sei quantos livros escritos de economia brasileira. Então, ele era o cara... E no seu caso, nessa época, faltava a prática, então. E aí, no meu caso, eu conhecia a governança ao ponto da gestão. E quando você vai para o mundo de conselho, você vê um outro lado, né? E aí é muito interessante que nas minhas aulas, assim, agora eu estou com chapéu. Vocês pensam assim, porque eu pensava assim. Muda a chavinha, né? Muda, tem que mudar a chave. Então, como eu vivenciei as duas coisas, não nas Minas, mas em outras, né? Você vê que a chave é diferente. E hoje as pessoas, para entrar nisso, têm que entender que uma coisa é pensar como gestor, a outra coisa é pensar. E é o grande problema, por exemplo, das nossas empresas familiares. Porque empresa familiar, os donos pensam como gestor, nunca como acionista. Eles precisam também virar a chave. Então, uma consultoria de empresa familiar, você tem que virar a chave do dono, porque ele só pensa como gestor. Ele está na gestão. E que são coisas mundo completamente Principalmente diferentes. se ele já é o presidente do conselho e ainda é o senhor da empresa. É porque ele faz as duas coisas. Então, ele tem que pensar que quem pensa em acionista, né? Os acionistas, eles têm um pensar diferente, né? Porque se eles não pensarem no patrimônio dele, na proteção do patrimônio, não é um gestor que você vai contratar que vai pensar no seu patrimônio. Né? Então, essa virada de chave é uma das coisas mais difíceis que nós, como consultores de empresas familiares, você organizar a estrutura de empresas familiares, empresas pequenas, é você fazer o dono pensar como acionista. Ele pensa como gestor. Né? Se ele não pensar assim, não tem perenidade. Porque não tem perenidade, ele não sabe, porque aí você não faz um acordo de acionista. Se eu não estiver mais aqui, como é que ficam as coisas, né? Então, tudo passa por aí, né? Então, esse foi um background, quer dizer, a saída da Uzi Minas foi em 2009 e a partir daí o meu foco mesmo aí foi o foco em conselho, em turmas de conselho, aí você focar mais nisso aí. E depois desse período você nunca mais voltou para o ramo corporativo como um todo ou foi sempre conselho? E se hoje me vier alguma possibilidade, eu falo não.
Porque hoje a independência que você tem, né? Até no conselho, porque quando eu faço parte como conselheira independente, né? Sim. Eles sabem que estão me chamando para o conselho porque eu não sou uma pessoa ali que vai ser mandada ali. Eu sei que ali, quem me coloca ali, a gente tem que entender que conselheiro, gente, cada conselheiro que tem, ele representa um grupo. Sim. Ninguém está ali porque está ali sozinho, está ali que alguém colocou. Tem ali que ele é representante de um grupo. Mas na hora que ele senta no conselho da empresa, ele tem que tomar as decisões de acordo com a sua competência, ele como conselheiro, aquilo que é melhor para a empresa. Sim. E não atendendo aos interesses de quem colocou ele ali. Então é o que a gente chama de independência do conselheiro, de saia justa de um conselheiro. Porque quando você senta, você tem que olhar aquilo que é importante para a perenidade daquela empresa. E o conselheiro tem que ter perfil também. E tem que ter perfil. E aí aquela questão, você não pode, né? Você não pode ser mais um na multidão. Você não pode fazer parte da panela. Você pode ser o último voto ali que você vai ter que dar e você pode ser um voto contrário. Sim. Mas você tem que ter independência e a coragem, que não é só a independência, é a coragem de você posicionar contra a manada. Até porque se a pessoa ela tem aquele perfil mais tímido, não contesta, e tudo, né, não debate ali uma tese para poder relacionar daquele ponto de vista que ele está trazendo de contribuição de acordo com o know-how, com a vida executiva, com a experiência que ele tem, não adianta nada. E é por isso que você está lá. As pessoas te chamam pela sua experiência, por onde você passou, do que você fala, né? Como você fala. E no meu caso, o meu cartão de visita é meu livro. Ele é referência, não sou eu que digo, é o mercado que diz. Então, isso te dá. E quem conhece o livro, ele é robusto e tudo, né? Então, são coisas assim que veio. E aí veio o mundo do conselho, né? Se pudesse falar um pouquinho dos seus livros, né? Acho que é importante a gente trazer toda a sua experiência e o conteúdo que você falou desde lá de trás, aquele primeiro livro que alguém te ajudou, depois você veio os outros. O primeiro como você tem livro, contribuído, né, exatamente para a governança aí, através dos livros? A gente para fazer uma atualização de um livro desse, você já termina aqui já tendo coisa para atualizar no próximo, que é o livro de governança. Está na 7ª edição, a 8ª está vindo aí. E o que a gente... Quando a gente é autora de livro, que é também uma outra coisa, sair da engenharia e tudo ali, né, que você é do seu dia a dia, você começa a estudar muito o assunto, você começa a perceber que uma coisa começa a ser recorrente. E foi assim com o Código de Conduta. Código de Conduta, de repente, todo mundo já tinha, mas de Código de Conduta você fala assim, isso passa a ser a Constituição. E aí, como que faz um código de conduta e tal, né? Então, você lança um segundo livro, eu fui também convidada, ambos eu fui convidada, não tinha essa ousadia, vou escrever um livro sobre... Eu sempre sou convidada, pelo menos até agora, de ser convidada de participar, né? Pelo Lélio Lauretti, que foi, né, um dos ícones também do IBGC, né? Para escrever esse livro com ele. Ele tinha uma metodologia de criação de códigos, né? E eu entrava num livro para fazer a ligação com governança, com compliance e tudo, que já está na 2ª edição também, né? Então são os 2 livros que a gente vê. Um programa de compliance, um programa de integridade. Se você tiver um bom código de conduta, você tem 60%, porque ele hoje é o cartão de visita de uma empresa, né? Então é por isso. E os outros 2 você participa, os outros 3 você participa com governança, geralmente, a governança nos modelos, que você já tinha tocado, né? Governança do território, né? A importância da responsabilidade das empresas frente ao território delas, né? É aquilo que você fala de ASG? Do ASG, ele ali, que é o segundo ali, né? Tem que mostrar que eu fiz minha pesquisa, eu né? Eu tô assim, fantasiada. Você ver, é a fase da empresa, ver a empresa, a responsabilidade no território que ela atua, que não é ISD, é território, e o ISD, né, que foi o último que eu lancei ali, falando, né, do efeito dessa agenda ISD nos modelos de governança. Então, nós, de uma certa forma, nós abrangemos tudo o que está sendo dito por aí.